Fala, Instintiver, tudo bem? Aqui quem fala é Gabriel Pfeiffer Pires. Hoje estou com uma convidada especial chamada Miriam. Ela trabalha com o método 3 em 1 e com certeza hoje vai ser um dia extraordinário, uma noite, na verdade, já está à noite aqui, onde você vai poder absorver várias e várias informações. E Miriam, primeiramente, gratidão por estar te recebendo aqui. E eu desejo que você se apresente para todos nós, para que você conte um pouquinho da tua história, de onde você fala, quem é a Miriam e como que você conheceu as terapias, como que você iniciou nesse mundo. Bom, boa noite, Gabriel. Estou muito feliz de estar aqui, poder falar e trocar um pouquinho, compartilhar um pouco, né, da minha experiência. Eu estou aqui na região de Campinas, eu vim de São Paulo, venho de uma empresa institucional corporativa onde atuei por mais de 20 anos. E a minha caminhada aí nas terapias foi por conta do autoconhecimento. Eu comecei ainda, estava no mundo corporativo, e eu comecei essa busca pelo autoconhecimento, só para mim mesma, sabe, para a família. E aí, ao longo dos anos, eu fui me aprofundando e gostando, e fui buscando mais conhecimento nas questões da meditação. E depois, então, passei para psicanálise e fui desenvolvendo aí uma área que me atraiu muito, o desenvolvimento humano. Então, eu sou curiosa, eu sou uma eterna curiosa. Eu queria saber mais, e ia buscando as, as peças que faltavam, sabe? Assim, quando eu cheguei na psicanálise, eu falei, uau. Quando eu cheguei na pedagogia, uau, todo pai e mãe deveria ser pedagogo, sabe? Porque traz todas as questões da infância, do meio onde as pessoas estão inseridas, enfim. E sempre foi para mim uma descoberta, sabe? Tanto a área da educação como o desenvolvimento humano. Aí fui buscar a psicologia positiva, que também me encantei. Aí então passei para estudar um pouco da hipnose. Enfim, eu fui passeando nesse universo humano, sabe? Porque sempre, quem é curioso, quer sempre tem sempre uma pergunta. É Nós temos sempre verdade. uma pergunta. O curioso quer saber como e por quê, né? E foi assim, Gabriel. Eu sei que a partir de 2013, eu comecei a fazer um trabalho aqui na região, atendendo estudantes da universidade, da Unicamp. Fazia um valor bem solidário para eles, porque eu estava no mundo corporativo, tinha empresa, então eu fazia esse trabalho por paixão, sabe? Então, trabalhava à noite e, às vezes, aos finais de semana, atendendo as pessoas, mas de uma maneira, assim, muito tranquila sempre, sabe? E buscando mais formas de poder encaixar as necessidades, sabe? Então, o tempo foi passando e eu senti vontade de fazer esse trabalho mais autônomo, mais específico, sabe? E fui fazendo aí mais e mais pesquisas através até da clínica, entende? E eu passei a atuar integralmente a partir de 2019. 2019, logo em Sim. seguida veio uma pandemia aí, e Caramba. eu estava assim, eu vou dizer, um pouco preparada já, né? Já preparada para poder ajudar nas questões que apareceram, que foram inúmeras, né? As pessoas com muita ansiedade, luto. E eu vou dizer para você que foi a partir daí que eu cresci. Caramba. Porque você se envolve e você se coloca no lugar do outro, e você começa a sentir a dor do outro, sabe? E nesse meio tempo também eu passei por perda, uma perda grande dentro da minha casa, e não foi pela pandemia, sabe?
Então, quando nós passamos por experiências dolorosas, a gente aprende a olhar mais para o outro. É assim que eu me vi. E a partir daí, eu ainda me aprofundei mais nas terapias, estudei vários abordagens holísticas, né? Porque assim, o que que ocorre? Quando nós vamos para a universidade, tipo, você vai estudar psicologia, ou mesmo a psicanálise, que é um curso livre, né? Ele não está dentro da grade das universidades, existe lá um, um modelo, né? Um modelo onde está estipulado o que você pode e não pode fazer. E aí você tem que fazer escolhas. Você precisa fazer escolhas. Se você quer seguir o modelo ou se você quer seguir a sua prática. Então, como aluna da PUC, filha da universidade aqui de pedagogia que eu fui fazer depois por conta desse desenvolvimento humano, nós aprendemos que nós desenvolvemos a nossa própria prática. E está aí o meu modelo 3 em 1, sabe? Porque assim, você vai pegando e filtrando o melhor de cada ensinamento. E você vai aplicando. Então, eu fui aplicando nos módulos que eu treinava as pessoas. Eu falo treinar porque também me especializei no coach, né? Então, é um treinamento. E eu falo que a terapia ela é um treinamento, né? Ela é uma forma de você ensinar as pessoas, por exemplo, a lidar com as perdas, a lidar com a sua própria ansiedade, a lidar consigo mesmo, né? Porque tudo parte de nós, certo? Então, não dá para você pegar um modelo e sair colocando na cabeça das pessoas, correto? Eu Sim. penso assim, tem inúmeras terapias hoje. Hoje as pessoas estudam, vou estudar constelação familiar, vou estudar hipnose e sou terapeuta. Porém, existe uma base, né, do desenvolvimento humano. E a partir dessa base, você vai pegando as ramificações, o que, que é bom de uma terapia, o que, que é bom da outra terapia, e foi isso que eu fiz, Gabriel. Eu fui buscando o melhor de cada um e compus o meu 3 em 1. Top, Tá? top. Muito, muito interessante, Miriam. E até é muito legal, porque como terapeuta, a gente realmente tem esse instinto de aprender mais, de realmente estar buscando mais informações, de conhecimento. E eu vejo que tu percorreu várias áreas aqui que são muito complementares. E é muito interessante porque agora eu estou com uma mina de ouro aqui de perguntas que com Vamos lá. certeza vão contribuir muito. E eu quero começar por um ponto que é um ponto muito crítico, realmente, hoje em dia, pelo que eu observo, a área da pedagogia, né, as crianças, essa área da criançada, né? A criançada, hoje em dia, querendo ou não, sofre muito com esse impacto da tecnologia, às vezes os pais não estão dando atenção, né? Como que tu vê o hoje? Quais são os problemas mais crônicos que as pessoas vivem em casa com os seus filhos? E como que a terapia talvez poderia auxiliar até ou os filhos ou os pais a lidar melhor com isso, né? Com esse momento atual, onde tem muitos padrões, tem crenças, né? Como que funciona para os pais, né? Vamos começar por aí, em relação aos filhos hoje em dia. Como que a terapia poderia contribuir para os pais dar uma educação melhor ou uma instrução melhor para os filhos? Olha, quando eu fui estudar pedagogia, como eu falei aqui no início, eu achava que todos os pais precisavam entender de pedagogia. Meu Deus. Porque, assim, eu tenho 2 filhos, homens, né? E quando eu estudei a pedagogia, eu falei, meu Deus, mas eu tinha que já ter aprendido isso antes, porque aí eu não teria errado, entende? Então, assim, a criança, né? Os pais precisam, eles primeiro se tratar, porque a criança, ela é o modelo nosso.
né? A criança, quando ela vem para o mundo, ela aprende, os primeiros aprendizados são com os pais, né? Dentro da barriga da mãe, ela já reconhece a voz. E o meio em que ela está inserida, ela ouve as vozes, o ambiente com sons, tudo isso ela já vem internalizada. Então, quando ela vem para o mundo aqui, ah, o primeiro aprendizado dela é em casa, é com os pais. Então, nós, pais, somos espelhos e eles nos imitam o tempo inteiro. Então, eu digo que o primeiro tratamento tem que ser com os pais. Sim, Normalmente, quando vem um pai tratar o filho, eu acabo tratando o pai também. eu imagino. Então, E, porque, veja, quando você fala de tecnologia, é, o meu filho de 22 anos hoje, quando ele chegou, não tínhamos ainda o celular como tem hoje, com tanta informação, e que a mãe coloca lá na mão do bebezinho o celular para distrair. Eu uhum. distraía com pão, com bolachinha, né? Hoje não, o pai liga lá o som, porque bebê fica fascinado com imagens, né? Então, é uma forma de distrair, porém, os pais precisam entender e aprender a equalizar as informações e o tipo de ferramenta que ele está proporcionando para uma criança, correto? Porque depois que ela se acostuma com algo, ela não vai mais querer mudar. Então, quando você mantém essa forma equalizada de dar as informações, olha, então eu vou contar uma história, eu vou pintar, sabe? Eu vou fazer um trabalho, vou pegar brinquedos, porque hoje as crianças não estão tendo esse contato com animais, com brinquedos, com desenho. Não, é um celular, é a tecnologia, e isso que precisa ter um olhar. Precisa ter um olhar, que a tecnologia ela ajuda, mas ela também atrapalha, né? E o que ela ajuda hoje, por exemplo, assim, tem inúmeros cursos que os pais podem assistir e ver qual que é esse mundo hoje que a criança está inserida, certo? Então, é uma forma dos pais entender esse universo, porque eles já vêm com download pronto, né? Eles pegam esse aparelhinho aqui e eles ensinam os pais, É verdade. né? Como é que Então, pode? é assim que eu vejo, tá? O pai hoje, muitos pais ainda estão com aquela maneira um pouco que nós trazemos aí das crenças de ser o pai que está só focado no trabalho e entrega o filho lá para a escola. E muitos ainda acham que a escola é responsável pela educação. Não, não é. Ela é uma parte. Então, tem ali uma linha, né, entre escola, casa, né? Então, precisa haver essa interação. Eu participei um pouco nas escolas, até pela minha formação, mas também, por um tempo, eu dei aula de empreendedorismo da sexta ao nono ano. Então, você consegue ver a forma em que os pais, alguns se inserem mais próximo dentro da escola para saber o que tem de atividade, estão preocupados qual tipo de metodologia, de proposta, mas outros entrega e deixa lá por conta da escola. Então, nós ainda temos esse problema hoje na educação. É uma questão para se olhar. Sim, com certeza. E é muito interessante a gente abordar esses temas, indo um pouco mais profundo agora, para a gente se aprofundar. Eu presenciei algumas coisas e eu acredito que todo mundo presenciou. Agora a gente vai falar um pouco da criança que se tornou adulto já, né? Muitas vezes a gente absorve padrões, né? Esses padrões familiares, crenças, né? A gente vai já já chegar aí. Mas como tratar de uma pessoa que, por exemplo, na infância, como eu já vi pais hoje em dia que fazem aquela tortura psicológica com a criança, às vezes de agressão,
ou às vezes de abuso, né? Às vezes de até a verbal mesmo, que às vezes é até pior do que apanhar em si, né? Quando Sim. xinga e fala que a criança não é nada. Eu já vi isso na minha frente, eu achei horrível, né? E eu queria saber qual que é o impacto na criança quando ela se torna um adulto, né? Que na infância a gente sabe que a criança ali, ela não entende muito o que está acontecendo, mas quando essa pessoa que sofreu na infância demais se torna um adulto, como que a terapia pode ajudar essa pessoa a liberar esses padrões, esses traumas? Veja, Gabriel, como eu falei, a criança, nós somos espelhos, certo? Então, aquilo que nós transmitimos, eles absorvem através da mente, do cérebro. O seu subconsciente tem uma caixinha lá que guarda tudo, né? Fica gravado lá da infância e até hoje. Os traumas que nós passamos, os choques, as coisas que nos causam dor, elas ficam presas, né? Até mesmo agora, nós passamos por um período de isolamento, isso afetou emocionalmente o mundo, correto? Então, segundo a neurociência, né, passando aí para os estudos do cérebro, da mente, né, nós temos essa caixa que registra tudo, é como o chip do celular, o computador, fica tudo guardadinho lá. Eu falava para as crianças, ó, tem uma caixinha aí que é igual ao seu computador, está tudo registrado, né? Então, a forma com que os pais lidam e tratam os filhos, se for agressiva, aos gritos, ou com palavras que são mesmo, que agride, que rebaixa, que tira eles do centro, porque as palavras de agressão, quando fala que a criança não entende, que ela é burra, que ela é isso, aquilo fica guardado no cérebro, né? E internaliza. E nós temos hoje inúmeras pessoas adultas que têm o quê? Baixa autoestima, falta de confiança, não tem coragem, porque elas receberam assim muita informação negativa, além das crenças, né? Que quando a gente fala do meio que a criança está, é a forma que ela é ensinada, é, as crenças dos pais. Se os pais acreditam, por exemplo, que coloca medo. Hoje eu encontrei uma, uma pessoa na rua subindo no elevador com as crianças, e quando as crianças viram eu com a cachorrinha, elas correram e um deles escondeu atrás da mãe. Eu falei, não, pode vir, porque não morde. Aí a mãe falou, é porque eles acreditam e veem notícias de que os cachorros também matam crianças. Eu falei, que louco, Meu Deus. né? Então, às vezes, o próprio pai e a mãe fica com medo e assiste uma notícia e conversa ali no meio deles, e eles vão acreditar que os cachorros fazem mal, né? Parece simples, mas não, a criança se escondeu atrás dela com o medo. Então, isso é um trauma, mesmo que seja falada, quando, como você fala, verbalizou e ele guardou, ele assimilou aquilo. Então, quando ele vê a chavinha que vem, não, o cachorro vai me morder, né? Então, assim, várias questões que internaliza na mente, ela fica lá, porque o cérebro nosso não distingue o certo e errado, ele não sabe o que é certo e errado, ele guarda, né? Então, a pergunta que você me fez, quando adulto, como que a terapia pode ajudar? Eu digo para você que um bom trabalho de hipnose, ela ajuda, sim, mas você precisa saber levar essa pessoa num novo caminho, direcionar de fato o novo caminho neural, porque as nossas sinapses, elas que acumulam as informações. Então, nós fazemos a pessoa olhar para esse problema, esse trauma, essa dor, né? E abrimos um novo caminho neural, mostrando, olha, o caminho novo. Então, é um treinamento, por isso que eu falo que a terapia é treinar, é mostrar, então, uma outra forma de ver, por exemplo, o cachorro, né? Ah, você tem medo da barata. Então, como é que nós vamos, é, na linguagem
da hipnose e do coach fala ressignificar. No entanto, é você mostrar um novo caminho e como a pessoa lidar, que nem sempre precisa ser através de uma hipnose, pode ser através de uma meditação. A constelação familiar, ela traz aí uma forma de meditar, mostrando o mostrando para a pessoa aquele problema. Então, quando você olha de frente e você entende a forma de destravar, de sair ali, porque essa é a parte que o terapeuta vai fazer a mediação, ele começa a olhar de outra forma, né? É como você, de repente, você não gosta de comer jiló, né? Então, tem hipnólogos que chegam lá e falam, então, eu vou transformar o jiló no que você gosta, vou transformar lá no purê de batata, Ah, aí já, vamos dizer. sim, interessante. Porém, eu não acredito nisso, tá, Gabriel? Eu acredito que a hipnose, a hipnose clínica, terapêutica, ela tem que ser muito mais séria que isso, não é alucinar, porque as pessoas já vêm com uma questão na cabeça de que a hipnose é um milagre e que ela funciona rapidamente, ela funciona se o terapeuta levar nesse sentido de seriamente mostrar um novo caminho nas vias neurais. E aí você recompor esse espaço, esse vazio. Porque eu vou lá e puxo, as pessoas vêm e falam assim, eu gostaria de ir no meu passado, fazer uma regressão, né? Mas elas não imaginam que o passado foi ontem, foi uma hora atrás, pode ter sido aos 7 anos, pode ter sido aos 8, pode ter sido lá na barriga da mamãe, né? Sim. Então, a regressão é você voltar no tempo para saber aonde que criou aquele trauma. Durante a pandemia, eu atendi uma moça que ela tinha medo de tomar injeção, né? Ih, Então, olha, ela não podia tem dois tomar aqui. vacina. Tem Então, dois. e aí? Ela tinha que tomar vacina, ela não ia. Então, nesse trabalho, eu fui mostrando para ela como, e mostrando para o cérebro dela, porque no transe, na meditação que a gente coloca a pessoa, você vai mostrando aquele caminho para ela e uma nova forma dela ver aquela picadinha no braço dela, né? E aí treina ela como é que ela vai chegar, como é que ela vai ser acolhida, para poder tomar essa picadinha e mostrar para ela. E então, isso quer dizer que você está mudando a percepção dela. E quando você muda essa percepção, ela enfrenta, porque ela cria uma coragem, uma confiança nela, porque é isso que nós precisamos fazer como terapeutas, ajudar as pessoas a ter confiança em si e mostrar o caminho. Essa moça, ela conseguiu, na quarta sessão, tomar a injeção, fazer o exame de sangue, tomar a vacina, e cada vez que ela conseguia algo, ela celebrava. Eu falei, então, celebra, vai, comemora isso. É E foi verdade. muito bacana fazer esse trabalho com ela, sabe? Porque às vezes traz outra questão, né? Não era só o fato de tomar a injeção, é o olhar para o sangue, é a dor. Então, tem todo um conjunto ali que você precisa entender e saber aonde que começou. E isso faz parte desse treinamento. Certo, perfeito, perfeito. Bem interessante, até porque nessa área do subconsciente aí tem muitas coisas que ficam arquivadas, né? Às vezes, como tu falou, esse medo pode estar lá atrás, né? Uma coisa bem... E atrapalha, né? São coisas que às vezes impedem a pessoa de desfrutar melhor a vida, né? Ter algo a mais. E um assunto que hoje também tá muito, muito em alta, eu vi que como tu trabalha com a área da neurociência, hoje tem um certo vício em dopamina, né? As pessoas, através da rede social, claro,
cada um é cada um, cada indivíduo é um indivíduo, mas eu vejo muitas pessoas dependentes do telefone, dependentes de ficar vendo vídeo, é uma dependência, como praticamente uma dependência química, né? É um vício. E como que uma pessoa, por exemplo, poderia, através da terapia, encontrar um propósito ou uma maneira de se liberar disso, né? Colocar algo produtivo ali no lugar que fosse prazeroso na mesma medida. Isso é uma coisa que até nesses dias eu estou trabalhando muito em cima disso e eu tenho uma dúvida nessa área. Como que a gente pode transferir algo que libera dopamina, que é negativo, uma coisa positiva, sem aquela dose de estresse que dá quando a gente se libera? Como que funciona essa transição no cérebro, no comportamento, né? Então, mais ou menos por aí. Você falou uma palavra muito importante, né? Que as pessoas é, falam muito, falam, mas elas às vezes não sabem definir qual que é o propósito, né? Então, o propósito é algo muito importante. E nesse sentido, quando nós falamos de prazer, né? Realmente a moçada, os jovens, eles estão bastante conectados, né, com os vídeos, porque é um aprendizado, são coisas novas, e o novo, ele gera um prazer, né? E nós, seres humanos, precisamos do novo para nos manter firme, porque quando a vida fica muito igual, tudo igual, é quando as pessoas perdem a motivação. E por que elas perdem a motivação? É a falta do novo, é a falta do propósito. E normalmente as pessoas não sabem responder qual que é o propósito. Eu jogo bola por quê? Por que que eu sou atleta? Né? Por quê? Qual que é o meu propósito em jogar? Qual que é o meu propósito em assistir vídeos de futebol? Qual que é o meu propósito de assistir os vídeos saber mais sobre tecnologia, sobre drones? Ah, por que que eu assisto os vídeos de alimentação? Né? Então, tem coisas que dá prazer. Se você veja, esses vídeos de alimentação, você vê comida, você vê como fazer, você vê coisas boas, lindas, né? As cores. E você vê no vídeo a comida, você já sente salivar, né? A língua, os olhos, né? Que é atrativo, né? Então, você vê que tudo que está ligado ao nosso visual, à nossa visão, ele chama atenção e dá prazer. Eu não sei exatamente qual que é o seu hábito do celular, que você diz que te dá prazer. Qual que é, Gabriel, o seu? Então, às vezes eu assisto algum filme, alguma coisa, mas sempre, ainda que eu procuro ver algo evolutivo, né, naquilo, quando eu observo, mas eu digo mais questão de rede social, que é uma coisa que eu já eliminei, graças a Deus, já Ah, cortei fora, mas hoje eu acho que é um problema crônico que muitas pessoas têm. Como se liberar dessa parte da rede social, ou talvez da série do Netflix, aquela coisa, né? uhum. Tá aí. Netflix. Muitas vezes, o fato de você assistir, é como você falou, ou é o conhecimento, ou é o novo, mas muitas pessoas assistem numa sequência maior por conta de um vazio, para preencher um vazio, né? E isso vai ficando, criando um hábito e que tira você do presente, porque o que mais se fala hoje, então, também é de você estar presente, é você estar no agora. Então, o que fazer para você estar no agora? É você aprender novamente, a terapia te ensinar como você fazer o seu planejamento do seu dia a dia, como você estipular o seu prazer através do seu propósito. O que é que eu quero aprender para ser melhor, sabe? Ou para servir o mundo, né? O que que eu posso dar de mim? O que que eu vou tirar desse filme? Por exemplo, quando nós fazemos um grupo de autoconhecimento, nós citamos alguns filmes do Netflix. Por quê? Porque nós tiramos algum aprendizado de lá.
Então, se eu estou tirando um aprendizado para que, por exemplo, eu vou mostrar para o cliente que está fazendo uma consultoria comigo, uma mentoria, uma terapia, eu vou dar um exemplo daquele filme que eu assisti. Então, eu estou ali focada em aprender também. Mas, por outro lado, tem pessoas que estão ali para preencher um vazio. E qual que é esse vazio? E como preencher? E voltando no prazer que você falou, é como que nós podemos planejar e dividir esse tempo do lazer, do prazer, para que ele possa compor o nosso bem-estar e a gente se manter com a mente no presente, é a mente no agora e ter resultados em tudo que nós precisamos, porque a vida ela se compõe numa roda que o bem-estar ele tem que estar bom de todas as formas. É você com a sua família, é você com sua namorada, seu esposo, com seu filho, com a sua carreira. E se algo nessa roda não estiver bem, você não vai ter resultados. E se você ficar com a sua mente só simplesmente focada em algo que não está te trazendo a atenção para o momento, você vai desfocar, você vai perder a sua concentração. Então, como fazer? É você reeducar seu cérebro, mudar esse hábito, porque o cérebro nosso, ele atua através dos hábitos. Você passa mais de 15 dias, 20 dias fazendo a mesma coisa, ele cria aquele hábito. É como a gente aprender a escovar os dentes com a mão direita. A gente só vai querer escovar os dentes com a mão direita, porque é um hábito, é automático, né? Então, por exemplo, você sai com o seu carro e vai para o trabalho sempre, sempre pelo mesmo lugar. O seu cérebro já assimilou aquilo ali. Então, a mudança é sempre um aprendizado. É você, de novo, mudar o caminho. Top, top, top. É que virou uma chave tão forte aqui que. Oi, que bom, que bom. Então, é muito interessante mudar o caminho, muda o hábito, né? Toda mudança de caminho é um novo aprendizado, né? Um aprendizado. Deixa eu até Sim, e anotar você aqui. precisa querer, né? Você sabe que você está viciado em algo e que não está conseguindo mudar, você precisa de ajuda. É simples, é só pedir ajuda. Top, top. Muito interessante isso. Eu acredito que isso é algo que ocorre com muita gente mesmo. E querendo ou não, às vezes é muito inconsciente, como tu falou, né? Tu se pega ali olhando alguns vídeos e vai, quando vê, passou uma hora, né? E você nem viu. Então, realmente a gente sai do presente, né? Como se tu fosse para um planeta, outro planeta ali, ficasse lá um tempo e depois volta. E eu vejo que isso é muito prejudicial, às vezes até porque a pessoa realmente foge da realidade, né? Agora tu me rasgou o véu, né? Agora eu vi a realidade, assim, exemplificada, de uma forma mais prática, teórica também, né? Que tu passou para nós. E isso é fantástico, realmente muito fantástico, muito top. E Que assim, bom. Miriam, tá bem top. Vamos lá, vamos continuar nessa pegada aí que tá show. Então, a gente falou aqui sobre essa parte das redes sociais, que eu acredito que é muito importante. Até eu tenho uma pessoa próxima, sabe? Não é próxima de mim fisicamente, mas próxima de coração, que tem essa fuga, e agora eu consigo entender, né? Às vezes, por exemplo, eu vi um estudo alguns dias atrás sobre a fuga da realidade, de enfrentar os problemas, né? Tu acredita que hoje em dia as pessoas estão procurando fugir de resolver as coisas da vida, de evoluir, às vezes por algum medo inconsciente, essa autossabotagem, né? Vamos dizer assim, o que que seria essa autossabotagem? Às vezes a pessoa está querendo uma coisa, mas fica se impedindo ali, né? Se autossabotando. Por que que ocorre a autossabotagem? Gabriel, esse é um assunto assim, bastante delicado, porque passa pela questão de julgamentos, né?
acontece sim a fuga, e muitas vezes o medo, a insegurança, a baixa autoestima. Então, por exemplo, a bebida, quando a pessoa é viciada em bebida, ela é olhada de forma diferente, né? Pessoas que bebem. Mas interessante que as pessoas que comem muito não são olhadas diferente. As pessoas que compram muitos sapatos, elas não são olhadas diferente. E tudo é fuga. Comer demais é fuga. Sabe, ontem eu estava falando com uma pessoa e justamente nesse assunto do comer, e ela fala assim, ai, mas é que às vezes é tão bom e eu quero comer mais, eu quero comer mais. Eu falei, então, você olha para o prato e pergunta, é, é fome ou é vontade de comer? O que que é? Qual que é esse desejo? Aí ela falou, olha, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Isso é do mais simples. E por que que as mulheres vão comprar tantos sapatos, tantas roupas que nem usam, sabe? É a mesma forma que pessoas vão para bebida. Então, o que que tem por trás disso, né? E então eu sempre falo assim, na terapia nós temos que ter essa sensibilidade de olhar para o outro e escutar, porque nem tudo que está ali é o que está ali. Eu me apego muito àquela fala do Jung. Carl Jung fala assim que conheça todas as teorias, domine todas as práticas, mas ao tocar na alma de um ser, seja outro ser humano. Isso quer dizer que quando nós olhamos para o outro, nós precisamos se colocar no lugar dele. E quando a gente se coloca no lugar dele, a gente vai entender qual que é aquela fuga, por que que ele está se escondendo. Às vezes a pessoa tem vergonha de pedir ajuda, ela tem vergonha de dizer que ela errou. E uma das questões do meu aprendizado maior, que tinha uma crença por trás, é que tudo tinha que ser perfeito, não podia errar. E eu quebrei essa crença através de estudos e mentorias, é que nós podemos errar sempre. Estamos chegando aqui no segundo bloco da nossa entrevista com a Miriam, com o método 3 em 1, e ela vai continuar a explicação aí. Tamo junto. Ok. Então, nós falamos aí sobre essa questão do vício, como que as pessoas podem mudar, né? Então, o que eu falei é que nós podemos mudar através de ajuda. Alguém que esteja habilitado a fazer essa mudança através de um novo hábito, ensinar a essa pessoa como buscar o propósito, como criar suas metas, o que que ela quer da vida, né? E para mudar o vício do celular, que seja do celular, de comprar sapato, qualquer vício, o vício de comer, porque é como a neurociência fala, o cérebro ele não sabe o que é certo ou errado, e você tem que mostrar para ele, e mostrar esse caminho. É, então, assim, se você não sabe para que caminho vai, se você não tem um caminho, qualquer caminho serve. É, Então, a nossa função enquanto treinadores é mostrar como você encontrar o seu caminho, o seu propósito, o seu resultado e fazer essa mudança. E é possível, perfeito. ela é possível. Sim, sim, e eu tenho certeza absoluta que através dessas técnicas e habilidades que você utiliza é totalmente possível. Só que agora para o pessoal de casa entender um pouquinho melhor, como que funcionam essas técnicas do método 3 em 1? Como que funciona a abordagem para uma pessoa que nunca fez nenhum tipo de terapia, que muitos que provavelmente vão ver essa entrevista ao longo do tempo às vezes nunca participaram de uma terapia online ou presencial. Como que funciona? Qual que é a experiência? Cada pessoa é uma forma? Como que funciona? Sim, Gabriel,
nós partimos de uma base, sempre, né? E a base, ela é a minha base é a psicologia positiva, aliada com os estudos da psicanálise, que é uma escuta primeiro, né? Então, nós fazemos uma escuta, eu faço uma escuta do quais são os suas dores, seus traumas. Eu costumo dizer que a gente faz ali uma investigação da sua vida, né? Quem você é, quem é o Gabriel? E o que está travando? Qual que é a sua dor? Tá? Porque, assim, eu vou saber como iniciar, como chegar em você, qual que é a ferramenta melhor naquele momento. Então, esse método é multidisciplinar, por quê? Eu procuro saber da sua história, e aí saber se uma auto-hipnose, ela se encaixa com você, sabe? Se simplesmente eu mandar para você palavras, sugestões, palavras motivacionais, ela vai te atender. Então, é criar uma forma que é específica para você. Como eu disse no início, o trabalho ele consiste de não você pegar uma teoria e colocar em todos, mas de você olhar para cada ser, o meio que ele está, quais são as crenças e o que você precisa. E aí, então, adequar uma ferramenta, né, que vai te atender. Né? Eu trazer para você, por exemplo, então, hoje eu vou te trazer, Gabriel, uma meditação curta de mindfulness para trazer você para o presente, da sua presença no agora, ou vou te passar uma ferramenta onde você vai programar a sua semana, o seu dia, e eu vou te acompanhar nessa disciplina. Olha, então, Gabriel, você fez aí aquela atividade simples que eu falei sobre a gratidão. O que que é? Como que é a gratidão? Como que é o perdão? Porque tem pessoas, Gabriel, que não sabem perdoar, e tem pessoas que não sabem agradecer, e elas nem se dão conta disso, sabe? E quando a pessoa não sabe perdoar, ela fica num mundo de raiva, de, de não gostar do outro, de vingança, de competição, tá? E isso acontece muito, não só na família, mas dentro da empresa, das empresas, pode ocorrer conflitos porque a pessoa se sente, de repente, menor que o outro, por uma palavra que o outro falou sem pensar, aí a pessoa não está preparada, aí fica chateada, com raiva. Então, aí, nesse sentido, que nós vamos trabalhar a nova percepção do meio, como lidar com os conflitos. É esse, mais ou menos, o trabalho multidisciplinar. Quando eu falo do 3 em 1, é trazer uma ferramenta que seja adequada ao Gabriel, ao José, à Maria, ao João. Perfeito, bem interessante. E uma pergunta que surgiu relacionada a isso, que é uma coisa também que ocorre com muita frequência, é quando uma pessoa está sob muita pressão, tem muita pressão, ó, às vezes é prazos vencidos, ou é conta, ou é dívida, enfim, N coisas ali. Você está me ouvindo bem aí, Miriam? Estou, sim, Tá, estou. perfeito. Estou atenta. Beleza, é que minha tela aqui travou, deixa eu Travou. só retomar aqui. Beleza, mas eu tá me ouvindo, vou falando aqui, ela já volta. Estou. Então, quando uma pessoa está sob muita pressão, como lidar com isso? Como que a terapia pode ajudar essa pessoa a, de repente, abrir os caminhos ali e conseguir resolver a situação? Sim, a questão é saber o que mostrar para ela como lidar com essa pressão que às vezes não é dela, nem tudo é nosso. Mostrar para ela como que ela vai resolver esse conflito ficando no presente, hoje é muito falado da atenção plena, que é o mindfulness,
é você ficar no agora, e quando você está no agora, você determina as suas prioridades. Então, a terapia vai mostrar como que você determina as suas prioridades, como que você se posiciona. Uhum. Muitas vezes a pessoa sofre pressão e ela fica dentro daquele mar da pressão porque ela não consegue se posicionar, ela não tem uma voz. E aí entra a questão da confiança. Quando a pessoa ela é preparada e ela aprende um pouco sobre autonomia, autodesenvolvimento, ela vai ganhar a confiança do outro, a empatia do outro e conseguir, através de algumas ferramentas, a se posicionar, a se colocar, a ganhar a confiança de ser uma pessoa que tem habilidades, por exemplo, né, de resiliência, né, de compaixão, quando é a questão de um líder, se colocar no lugar do outro, o trabalho em equipe. Então, são questões que são aprendizados do dia a dia. A pessoa, às vezes, está lá e não sabe como sair do sufoco, pede ajuda para o terapeuta, para o coach. Sim, top, top, bem, bem interessante. Ah, realmente, né? Às vezes a gente ter esse posicionamento, enfrentar ali, né? E resolver. Aqui tive um pequeno probleminha na minha câmera, mas é bom que vocês não têm que me ver, tem que ver a Miriam hoje, ela que é a estrela aqui. Então, vamos dar continuidade. A gente estava falando ali sobre essa pressão que às vezes nós sofremos, né? E tudo mais. E assim, Miriam, eu queria que tu contasse qual foi a história mais impactante que tu passou dentro desse mercado das terapias, né, desse nicho. Qual foi a situação mais impactante que tu enfrentou, assim, às vezes com um cliente, alguma coisa, algo muito comum que aconteça com recorrência, que talvez quem está assistindo do outro lado possa estar sofrendo também, é, e possa se identificar com uma história de superação, alguma coisa assim? Muito comum é o que nós estávamos falando há pouco sobre as pressões dentro do trabalho. Isso impacta bastante. Porque, veja, a área da carreira e financeira é um pilar importante, né, na nossa vida. Então, o que que ocorre hoje com a pressão e a busca por resultados, né? Todo mundo quer resultados. E então, os colaboradores dentro da empresa, eles ficam doentes. O motivo pelo qual se deve buscar ajuda quando está nesse conflito de não conseguir lidar com as questões de pressão no trabalho, é buscar ajuda mesmo, porque, veja, nos bancos, por exemplo, onde hoje as gerências do banco buscam produtividade e resultado o tempo inteiro. E as pessoas elas estão tendo burnout, e burnout é um apagão, você não volta tão cedo a ficar bem. Quando não dá esse apagão, dá um infarto, dá um câncer. É muito séria essa questão, é muito impactante. Por isso, as pessoas precisam dessa ajuda. Então, eu já tratei de clientes que ficavam tão ansiosos e que não sabia mais o que fazer, porque não queria tomar remédio, porque vai a um médico e começa a tomar muito remédio, também ele perde o foco, perde a atenção. E nesse sentido, dá uma insegurança, por exemplo, para fazer uma apresentação de trabalho. De repente, é um gestor, uma liderança que eh, lidera, os seus liderados são 50, 100. Eu já peguei líderes de 400 pessoas e que precisou de tratamento porque ele tinha que manter a atenção dele, ou então porque ele tinha que fazer uma apresentação e ele ficava nervoso, ansioso. Então, isso é muito impactante. E tem condição, através da terapia e de ferramentas adequadas, poder ajudar a trazer essa pessoa para o presente. Nós temos a condição de estar no presente e melhorar a nossa ansiedade, até mesmo sem remédios.
que é quando você encontra o seu ponto de equilíbrio e o seu porquê, o seu motivo de estar ali e como solucionar seus conflitos, como se posicionar em todos os lugares, principalmente no seu trabalho e também na sua família, porque se você não estiver bem com a sua família, o seu trabalho também vai ser afetado, ok? Então, é um impacto, mas é, essa situação pode ser mudada quando a pessoa busca ajuda, ok? Certo, certo. E essa busca da ajuda, às vezes ela é muito difícil, né? Porque a pessoa tende a resolver, quero resolver tudo sozinha, ou não sabe como pedir ajuda, né? E assim, Miriam, que mensagem que tu deixaria para uma pessoa que às vezes está nesse momento agora, está assistindo e está resistindo, né? Tá resistindo a procurar ajuda, às vezes quer ser o durão lá, que não, né, alguma coisa assim, ou talvez a pessoa precise de ajuda, mas tem timidez de pedir, não sabe como fazer. O que que tu poderia falar para uma pessoa que está sofrendo agora? Essa situação. Olha, existe aí um estigma de quem procura psicólogo ou Uhum, terapeuta é porque é doente mental, e isso não é verdade, não é? Então, nós aprendemos a vida inteira um com o outro. E dentro dessa linha terapêutica, existe aí uma série de profissionais bons no que fazem. E aí, então a pessoa busca se identificar com o profissional. Se ela não quer passar por um terapeuta, busca um coach. Eu sou uma coach de psicologia positiva. uhum, Então, quando o meu cliente ele não quer uma terapia, então eu falo, vamos fazer um treinamento. Eu já treinei líderes que, na verdade, assim, ele tinha vergonha de ir para a terapia, porque ele era uma liderança de uma posição alta, mas quando ele ia falar, ele não conseguia falar por conta da timidez, e a timidez dele causava gagueira, veja só. hum, Então, essa pessoa ela só tem que identificar o profissional que vai ouvi-lo e colocar a ferramenta, o recurso correto. Porque, de repente, esse profissional ele não precisa ficar numa terapia de escuta 6 meses, um ano. É um treinamento de como ele se posiciona. Então, é, normalmente eu faço um coach com ele, ou se é uma. Normalmente, Gabriel, eu trabalho muito com treinamentos, como eu falei, né? E quando é uma questão de ansiedade, mas latente, que a ansiedade ela vira uma depressão, né? E quando é uma questão de depressão e que precisa de um acompanhamento médico, então, às vezes, o processo é um pouco mais longo, mas de qualquer forma, seja qual for a necessidade, buscar o profissional correto, ver aquele que você se identifica, que vai te escutar, que não abale as suas crenças, né? Porque hoje existe várias formas de terapia, né? Tem a terapia que trabalha aí o ser como um todo através a, de energias, né? Tem a psicanálise, tem a hipnose, enfim, é a pessoa se identificar com aquilo que ela acha que vai trazer resultado, e também tem muito dessa empatia, né, com o terapeuta. Ela escutar quem que pode ajudá-la e ele expor o problema, a questão dele, porque nós vamos sempre precisar de ajuda do outro. Nós estamos aprendendo todos os dias e agora o nosso mundo mudou completamente. Era o antes da pandemia e o uhum. depois, porque tudo mudou na sociedade. É uma cultura nova, é um novo aí nas mudanças de carreira, nas mudanças comportamentais. Então, é um reaprender para todos nós. Os terapeutas, nós precisamos de uma escuta. Então, ter essa sensibilidade
e não é exatamente uma humildade, mas é você se amar. Quando você se ama, você se cuida, né? Sim, Então, é buscar esse cuidado. É isso, é essa a mensagem que eu dou. maravilha, perfeito, perfeito. E um outro tema bem interessante aqui, eu tenho mais três perguntas aqui, tá? Agora eu separei as chaves de ouro aqui, que são, eu acredito que perguntas que eu já vi pessoas fazendo essas perguntas e eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Ah, uma pessoa que sofre de insônia, uma pessoa que não consegue dormir, literalmente ela várias e várias noites, às vezes dorme 1, 2 horas ali, fica naquela canseira. Como que, o que que acontece no cérebro e como tratar isso da melhor forma? A parte da insônia, talvez sem remédios, né? Muitas pessoas optam pelo remédio, e acaba se tornando dependente desse remédio. Claro que a medicação às vezes faz parte de um tratamento, mas como que através da terapia a pessoa pode ajudar a reverter essa parte da insônia, né? E tudo isso aí. Bom, a insônia ela é também um processo de excesso de preocupações, né? Excesso de atividade cerebral, muita atividade. Então, quando a pessoa faz um acompanhamento, ela é orientada a, a usar determinados recursos para que ela possa voltar a ter um, estar no momento presente e ela saber como ela separar as questões do seu dia a dia, porque acaba sendo uma ansiedade também, né? A insônia, ela faz parte também da ansiedade, dessa atividade neural constante. E ela sendo treinada com a atenção plena, por exemplo, ela vai ficar no presente, vai ficar no agora e ela vai aprender recursos que vai acalmar a mente dela, sem remédios, tem recursos terapêuticos aí com pessoas que usam óleos essenciais, aromaterapia, e com isso, aos poucos, ela pode retomar o sono tranquilamente, sem remédios, fazendo um Show! acompanhamento. Isso é bem legal, porque realmente a insônia é um mal que ataca muito, né? Você Ah, não dormir bem, você não produz, você vai ficar cansado o tempo inteiro, né? E o seu cérebro precisa de descanso. E o sono é fundamental. sim, sim. E já entrando, engajando junto com esse tema da insônia, tem um outro tema aqui que eu. Esse daqui, na verdade, é o que eu queria abordar contigo a entrevista inteira, mas eu guardei para o final aqui, mais para a parte final. É, sobre controle emocional. O que que é? Hoje em dia a gente vê muito essa palavra, né? Gestão das emoções, controle emocional. Como é que uma pessoa comum hoje em dia, que talvez não tenha controle sobre as emoções, ou talvez é muito estourado, ou muito, ou chora demais, muita tristeza, ou enfim, como que funciona esse controle emocional, é, pessoal, né? Como que a pessoa controla as emoções? Como que funciona? Pois é. Hoje, no mercado de trabalho, principalmente, o que mais se busca são as pessoas que têm, que é chamado hoje de inteligência emocional, né? Isso, inteligência emocional, bem falado. Inteligência emocional, ela faz parte, então, aí desse caminho do desenvolvimento do autoconhecimento, que, então, quando você é treinado sobre as questões de compaixão, de solução dos conflitos, dos relacionamentos, tanto em casa como na empresa, você vai aprender a gerenciar suas emoções em qualquer lugar, na sua casa, no trabalho, né? Então, por exemplo, se os pais eles não têm
um gerenciamento das emoções, os filhos vão fazer a mesma coisa que eles. Se dentro da empresa a pessoa não consegue trabalhar em equipe porque ela não tem o controle emocional suficiente, ela é ansiosa ou fala demais, ou não sabe se colocar, não sabe respeitar o outro, ela vai ter problemas. E por isso o gerenciamento das emoções, ela vai mostrar para você como manter, controlar a sua ansiedade, como você se posicionar, como você se relacionar com as pessoas no seu trabalho e como você solucionar os conflitos, é você se posicionar através de você se conhecer e conhecer habilidades, por exemplo, como a resiliência, né? A resiliência ela está ligada nas questões de que às vezes você errou, você perdeu, mas aí você vai lá e faz de novo, pede ajuda, né? Que é aquela questão de cai e levanta. Errou, aprende de novo, pede ajuda. Está completamente ligada ao autoconhecimento, ao desenvolvimento do conhecer quem você é, para que você possa se posicionar e aprender a se relacionar com o todo, com o seu meio, na sociedade como um todo. Isso faz parte do nosso desenvolvimento humano, o gerenciamento das emoções. Porque controlar, a gente não controla com remédio. Não tem uma mágica. Eu vou fazer uma hipnose para controlar minha ansiedade. Você pode fazer hipnose, mas você tem que aprender a se conhecer e a saber o momento que você pode se controlar e não sair aos berros quando algo dá errado. Porque o outro não tem culpa do seu erro ou de algo que possa estar acontecendo errado no meio. Então, você tem que buscar solução e aprender a buscar a solução e como buscar a solução. Correto, Gabriel? Sim, perfeitamente. Muito interessante isso. Tenho certeza que é de grande valor para o nosso dia a dia, inclusive essa parte que tu falou, né, de quando nós cometemos um erro, às vezes nós falhamos ali e a gente fica lamentando aquilo um tempo até se recuperar, né? Então ter essa resiliência, né, ter essa proatividade de se levantar, de ir mais uma vez, isso é muito importante e realmente até me fez muito bem aqui. Para a gente se manter de pé sempre, né? Sempre avante, sempre para frente. E um outro tema aqui que é bem interessante, eu teria mais dois temas aqui rapidinho, mas eu vou escolher um deles, tá? Ou melhor, bom, vamos lá, vamos um de cada vez aqui. Tem um tema muito contemporâneo e muito antigo também, que é o tema da vitimização, né? Quando a gente se vitimiza ali, ou ocorre, enfim, uma vitimização, onde a pessoa fica naquele estado, né, de chororô, às vezes, não falando de uma forma pejorativa, jamais, só que a vitimização é algo que realmente impede a pessoa de crescer, né? Com Uma pessoa que certeza. vive como uma vítima, ela não se desenvolve. Como que alguém pode identificar o comportamento de vítima em si mesmo e o que que ela pode fazer para sair desse comportamento, né? Olha, o vitimista, ele é ao mesmo tempo um manipulador. Olha E às aí. vezes, e às vezes ele não tem consciência de que ele faz isso, né? Então, as pessoas que são vitimistas, elas normalmente querem chamar atenção. São pessoas que têm problemas lá na infância, de traumas, e então ela precisa de ajuda. E normalmente a pessoa que se faz de vítima, dificilmente ela busca ajuda, tá? Ela é direcionada por outras pessoas a buscar ajuda. Então, ela vai descobrir sozinha por outros meios, mas não. Nós, seres humanos, nós gostamos de ser acolhidos, de ser reconhecidos. Então, tem várias características, né?
E a pessoa que se coloca como vítima, dificilmente ela se responsabiliza pelas coisas que ela faz. E normalmente ela tem essa tendência de manipular. Ela se coloca como vítima, como coitada, para ela ser olhada, para ela ser acolhida, né? Então, é uma das questões assim que é delicado, tem tratamento sim, se a pessoa se disponibilizar e souber que ela precisa de ajuda e buscar. Top, top, legal. E um outro ponto relacionado aqui, não sei como é que tu está de tempo aí, Miriam, se tu tem mais uns minutinhos. Sim, sim, tô tranquilo, pode Tranquilo. falar. Beleza, então vamos lá, vamos para frente. Ah, Relacionado à vitimização, às vezes tem essa questão de a gente ficar esperando que alguém nos fale o que tem que ser feito, né? Mas a gente fica esperando que alguém nos dê uma ordem para a gente executar algo. Eu acho que isso é uma característica natural ou é algo que a pessoa desenvolveu por causa de um trauma, né? Vamos dizer assim, aquela pessoa que fica esperando sempre por alguém, sempre espera que algo aconteça, que alguém fale algo para ela agir. Isso é uma característica natural ou é um comportamento que ela aprendeu com alguém? Como é que funciona? Olha, tem a parte que é natural, que vem dela, ou vem da geração dela, do DNA dela, Uhum. e tem a parte de que ela aprendeu que se eu me colocar como vítima, alguém vai me socorrer. E você vê isso, como a gente estuda o desenvolvimento da criança, a criança chora por quê? Porque ela sabe que o pai e a mãe vai lá dar algo para ela ficar tranquila. Então, como ela não sabe falar, ela aprende com choro. E esse pai que sempre acolhe, acolhe e que não ensina, essa criança pode ser uma pessoa que vai sempre se colocar no lugar de vítima para ser ajudada. Isso começa na infância. Interessante. Porque Por- assim, Miriam, pode continuar, perdão. Porque o bebê, nós, seres humanos, nós aprendemos a ser manipuladores desde bebê, desde criança. Faz parte. E não é bom, não é? Nós temos que aprender a autonomia, a ser autorresponsável. Então, existe a parte do desenvolvimento aí, que é muito pregada hoje dentro do autoconhecimento, que é a autorresponsabilidade, você fazer a sua parte, né? Que é muito bonito o que todo mundo faz e você vai ficar lá esperando. E você vai ser o quê? Qual que é a sua história? Qual que é a sua experiência que você vai deixar? Qual que é a sua contribuição com o outro, né? Então é muito bom você se desenvolver e, e ser você, e não ficar lá se vitimando, né, para que o outro sempre faça por você. E isso dentro por exemplo, dentro da empresa, se a empresa tem esse trabalho de acompanhar através das lideranças, o líder vai identificar e pode ajudar, colocar a equipe para ajudar. E quando uma equipe dentro de uma empresa ela é trabalhada nas questões do desenvolvimento, ela afeta positivamente, porque quem está parado vai querer se movimentar. Então, isso é muito importante dentro das empresas, trabalhar esse movimento positivo e de estimular o aprendizado e motivação, porque motiva os outros dentro da equipe, sem julgamento. Quando você acolhe a equipe, quando uma liderança ela é ativa, ela vai ajudar essa pessoa que não está crescendo. Ela pode ser ajudada, né, dentro da família também, ok? Sim, sim, bem interessante. E já vinculando esse gatilho aí das empresas, e você pode, claro, você já trabalhou com muitas empresas também, eu também já trabalhei com muita gente, né? Mais de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas ali numa equipe, e sempre tem, eu chamava por um nome, mas eu não vou chamar aqui,
porque senão vai ficar feio que agora a gente é terapeuta, não dá. Mas aquela pessoa que é pessimista, aquela pessoa que é negativa, sabe? Sempre tem alguém num departamento, sempre tem alguém numa equipe quando é muito grande, sempre tem eu chamava de fruta podre, que ele contamina todas as outras. Mas, Contamina. né, como que a gente poderia ajudar uma pessoa pessimista, uma pessoa negativa, que às vezes perdeu o brilho da vida, né? Tá num momento um pouco mais obscuro ali, e sem querer, querendo, ela acaba espalhando isso para todo quanto é lado. Eu, inclusive, já tive uma época da minha vida que eu fui assim, eu era o rabugento, né? Eu chamava de rabugento. Era bem rabugento, estressado, estava sempre irritado, sempre, enfim, parecia que ia explodir, tudo era o fim do mundo. Ah, mas como que uma pessoa assim ela pode reverter esse processo e ir para o campo positivo? Da mesma forma que nós falamos da vítima, né? Então, se a empresa, se for dentro de uma empresa e tem uma liderança ativa que é, se preocupa com o bem-estar da empresa de uma forma geral, ela tem ali o pessoal que é de RH que vai fazer esse acolhimento e até indicar para essa pessoa que ela faça uma terapia, Uhum. né? Porque é o caminho é esse, do aprendizado, né? E aí essa pessoa ela tem condição de sair dessa questão nós estamos falando de otimismo, né? De não ser otimista, de ser um reclamão e aprender que a gratidão é o caminho, né? Porque a gratidão, hoje, muitas pessoas acham que é só agradecer, e não, é você estar contente, ter contentamento com aquilo que você tem. Então, se você tem um trabalho, você precisa reconhecer que você é abençoado por ter um trabalho. E aí você dá o seu melhor, e não reclamar, né? Porque é como você falou, a fruta podre, né? Contamina o ambiente. E é verdade que são chamadas pessoas tóxicas, Isso. certo? E ninguém quer ficar perto de uma pessoa reclamona, tóxica. O caminho é esse, ou dentro da empresa tem um treinamento, ou orienta essa pessoa a ir para uma terapia. Top, bacana. Poxa, isso foi bem interessante. Realmente a gratidão é um sentimento extraordinário, né? Ele transforma vidas e até isso foi muito, muito importante também. E vinculado a isso, essa parte da gratidão, para a gente finalizar aqui a última pergunta, essa parte da autoestima, né? Da proatividade, da autoestima, como que isso pode ser estimulado no cérebro, de uma pessoa, qual, um comportamento, um impulso, o que pode deixar uma pessoa com mais autoestima, mais proativa, como que ela pode atingir isso? Quando ela encontra o propósito, o porquê Hum. dela, a razão do porquê que ela vive, para que ela vive. Quando a pessoa tem um propósito, então a vida dela flui positivamente. E você encontra o propósito através do autoconhecimento, né? Nesse caminho, é um caminho. Show, bacana. Então, pessoal, estamos aqui com a Miriam. É uma gratidão imensa, imensa. Com certeza, hoje foi um grande aprendizado, muita sabedoria, muita experiência, muito conhecimento que foi entregue nessa entrevista, nessa live. E com certeza, você que está aí do outro lado, você pode acessar os canais da Miriam, que vão estar aí na descrição, ou aqui embaixo, ou aqui em cima. Eu não estou aparecendo aqui, mas tá tudo bem, com certeza vocês estão me ouvindo aí, então é isso que importa. E você pode acessar também o site da Miriam, que vai estar aqui na descrição. Se caso você for um terapeuta, está chegando aqui agora, quer entender mais como é que funciona o nosso projeto, você pode acessar ali também e saber mais. E Miriam, se você tiver uma última mensagem aí que quer deixar para o pessoal que assistiu, que nos acompanhou. Olha, eu agradeço aí, então, esse tempo de trocas, porque as nossas experiências são sempre trocas, estamos sempre aprendendo um com o outro, e a mensagem que eu deixo é sempre que nós possamos servir o outro
a essa compaixão, com a gratidão, e fazer essas trocas de experiências, que é ouvir um pouco da experiência dos outros. Nem sempre são só os mais velhos, mas também os mais novos. Ouvir, escutar, sentir e buscar o conhecimento. É isso. E a Maravilha, maravilha. gratidão. Gratidão. Maravilha, gratidão, gratidão, Miriam. Que todo sucesso, prosperidade, luz te acompanhe sempre. Parabéns por estar no nosso time, por fazer Igual, parte dessa obrigada. equipe. Gratidão, tamo junto e que Obrigada, sucesso. Gabriel. Amém. Gratidão, gratidão. Então, fechou.